coordenadora substituta da área de avaliação. Harineide, acho que, né, já conhece aí, né, o pessoal do DEG, junto com Camila. Pedro e Mariana trabalham lá junto com a gente na DAI também. Então, tem o apoio, não, né, o suporte ali da CPA, que seria na figura da professora Rosana, que acho que não sei se não conseguiu entrar hoje, mas, né, temos essa parceria aí com a CPA também, justamente por conta da parte de avaliação, tanto interna quanto externa. E aí a ideia hoje é a gente, né, como eu já comentei, a gente passar um pouquinho sobre os nossos produtos, falar aí o que que a gente faz, o que que a gente consegue fazer e dialogar um pouquinho com vocês sobre experiências, né, sobre o que que vocês têm feito, o que que vocês podem estar precisando, né, para os momentos de avaliação ou, né, qualquer outra demanda específica de vocês para a gente atuar conjuntamente, tá bom? Amanda, você consegue compartilhar? Aí a gente vai fazer assim, a Amanda vai começar ali com uma breve introdução, né, da nossa estrutura, uma parte ali dos indicadores de qualidade, depois eu continuo com a parte dos resultados mais específicos do estudo de letras. E aí, também já adiantando um pouquinho, a gente não vai passar por todos os cursos, né? Especialmente no Instituto de Letras, que são, né, muitos cursos, então ficaria uma apresentação muito densa, né? Então a gente escolheu alguns, né, para só mostrar que a gente tem essas informações, né, que elas existem e, na medida do possível, tem para todos os cursos, né, guardadas aí as particularidades, né? Então é isso, passo a palavra para você, Amanda. Todos estão vendo a apresentação? Foi Então, compartilhada direitinho? Estão me ouvindo bem? Tá também. certo. Então, olá, né? Eu sou a Amanda, sou estatística também aqui na diretoria de avaliação e estatísticas institucionais do DPO. E é um prazer estar aqui na Letras, né? Mais uma vez. Nós já tivemos umas experiências passadas, mas estamos aqui agora com a Avalia, que é um programa, né, que surgiu dessa atuação integrada, né, da CPA com o DPO. É um programa que tem por objetivo conectar a avaliação, aproximar a avaliação das unidades, né? Então, a gente leva nossos resultados, nossos estudos, nossas reflexões para os cursos, para apoiar mesmo as unidades, né, na tomada de decisão, no planejamento, com esse olhar mais numérico, né, mais quantitativo. É, Primeiramente, então, falar um pouco da CPA, né, que é a Comissão Própria de Avaliação, aqui na UNB, é uma exigência do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e é uma comissão responsável por conduzir os processos de autoavaliação aqui na UNB. Sua principal tarefa é esse relatório de autoavaliação, né? Aqui eu coloquei as capas dos nossos últimos relatórios. E esses relatórios, eles passam pelos eixos de avaliação dos sinais, que são cinco, né? O planejamento institucional, o desenvolvimento institucional, as políticas acadêmicas e de gestão e a infraestrutura física. Então, esse relatório aponta fragilidades, potencialidades e, principalmente, melhorias, né? Sugestão de melhorias. Nós devemos publicá-lo no EMEC todo ano até o dia 31 de março. É, a, Nós temos também a consulta à comunidade, eu não sei se todos aqui têm conhecimento, mas é importante também aproveitar a oportunidade para convidar a comunidade a participar, né? Nós acabamos de fechar de 2026 e é uma consulta que também passa pelos cinco eixos de avaliação e é uma oportunidade mesmo de captar aí a percepção da comunidade acerca do que se desenvolve aqui na UNB, né? Nos mais variados itens e eixos, né? Então, eu convido a comunidade do IL, né, a participar e também divulgar, trabalhar como sensibilização mesmo da comunidade, porque a avaliação se faz assim, né? Como dizia a professora Aya, aí mesmo do Instituto, é um trabalho de formiguinha. Então, a gente vai fazendo e vai ampliando à medida do possível, né? Nós trouxemos os números do Instituto de Letras aqui para vocês nessa última consulta. Foi uma participação no total de 337, o total de 337 participantes, né? O da UNB está aí logo abaixo.
E trouxemos também a avaliação em infraestrutura, os itens melhor e pior avaliados, né? Limpeza das áreas verdes, jardins foram bem avaliados e as salas de professores e suporte tecnológico não. A gente já observa esse padrão em outros institutos também. Aqui mais à frente, nós também perguntamos sobre o conhecimento da CPA, né? Você já ouviu falar da Comissão Própria de Avaliação? Então, à esquerda temos o como a UNB respondeu e à direita como o IL respondeu. Foi uma resposta bem parecida, o IL até superando um pouquinho o total da UNB aí em docentes e estudantes, e um pouquinho abaixo em relação aos técnicos, né? Na ordem aí de conhecimento de 80% dos docentes e o docente do IL um pouquinho mais, né? 87%. Agora, esse é um estudo novo que nós desenvolvemos aqui, até recebemos uma comunicação de um professor do IL perguntando sobre esse estudo. É um estudo recente aqui da DAI sobre os indicadores de qualidade da educação superior. Nós buscamos reunir, compilar esse estudo. Eu esqueci de informar que tudo que está sendo dito aqui vai ser compartilhado depois, inclusive a apresentação, né? Nós vamos enviar por SEI, e esses estudos serão compartilhados também na íntegra com vocês, para que vocês possam se debruçar melhor. E aqui eu vou tentar pincelar, passear pelas habilitações, né, e pelos indicadores de forma amostral, para ficar mais fluido para ficar mais fluida a apresentação. Então, esse relatório de indicadores surgiu de uma ideia realmente de compilar os principais indicadores por curso. Então, vocês têm letras português, habilitação X, letras inglês, habilitação Y. E esse estudo, além de passar pelo ENAD, IDD, CPC, os principais indicadores, ele situa o curso, né? E também em relação à média da área no Brasil e a média das federais e públicas, né? Então, a gente consegue comparar, situar, por exemplo, um curso de letras na sua realidade a nível nacional e também entre as públicas e federais, que é o nosso grupo, né? São os nossos pares. Então, aqui, primeiramente, eu trago o conceito ENAD, né? Que é o Exame Nacional, é a prova. Ela funciona como um agregado entre uma formação geral e uma formação específica, né, de forma ponderada, como está descrito aí, e gera um conceito ENAD, né, na sua forma contínua e em forma de faixa também. Então, aqui como exemplo, eu trouxe o curso de Letras em Inglês, habilitação 29693, e aqui vocês podem ver de forma longitudinal que o ENAD contínuo para esse curso foi superior tanto à média da área da avaliação, quanto a média do ENAD entre as públicas e federais. Então, muito, muito bom, né? Um resultado muito bom, tanto em 17 quanto em 2021, né? Aí para o curso de Letras Língua Inglesa, licenciatura 29693. Da mesma forma, se eu estiver indo muito rápido, pode falar, professor. E Harinei de amigas, né, aí do DEG. Da mesma forma, o curso de Letras, Língua Portuguesa e respectiva literatura, 162, então ele foi superior à média da área em 2017 e inferior à média das universidades públicas e federais. Já em 2021, né, ele conseguiu superar a média da área e também a média entre as públicas federais, com esse conceito de 3,13. Nós trouxemos o conceito contínuo, porque eu acho que fala um pouco mais do que a faixa, né? Desculpe, Amanda. A Sim, média do nosso curso foi 3,13, né? isso, E de a média letras das português. federais, 2,68, isso? Olha, em 2017, o curso de vocês de letras português ficou com ENAD de 2,58. Perfeito. Em relação à média, enquanto a média das federais foi de 2,68, e a Hum, média da área, né, todo o curso de letras no Brasil, eu calculei a média e comparei, foi de 2,42. Então, o curso de vocês está acima em relação à área e abaixo em relação às federais.
Em 2021, conseguiu ficar acima tanto em relação à área quanto em relação às federais. Perfeito, perfeito. Conseguiu, Entendi. a gente faz esse comparativo para ficar um pouco mais claro, né, sobre a situação do curso, né? Aí, em relação ao ENAD. Agora eu vou passar para outro indicador, que é o indicador de diferença de desempenho. Esse é um indicador que tenta estimar uma contribuição do curso na formação do estudante. Então, você pega o estudante em dois momentos: no momento em que ele ingressa à universidade, a partir do Enem, e no momento em que ele sai, a partir do ENAD. Então, você vai conseguir comparar, estimar o quanto o curso contribuiu na formação dele em termos de prova, né? Esse é um indicador muito controverso também, porque ele não beneficia em nada as federais, muito pelo contrário, nos prejudica muitas vezes, porque nós já pegamos os melhores alunos, né, em tese, os maiores conceitos Enem, né? Então, a gente deve se distanciar para conseguir aumentar esse indicador do IDD, né, em relação às públicas e federais. Então, eu trouxe esse dado do curso de Letras Português, que corrobora isso que eu acabei de falar, é o IDD que está inferior em relação tanto à média da área, quanto em relação à média das federais, porque não é um indicador realmente que nos beneficia, sabe, o IDD. É uma discussão extensa. Em relação ao curso também de PBSL, né, que vocês chamam, Português no Brasil como Segunda Língua, aconteceu a mesma coisa. O IDD foi um pouco inferior tanto à média da área quanto à média das públicas e federais, né? Um pouquinho abaixo, eu diria. Posso passar? Pode passar. Beleza. Então, esse foi o IDD. E agora, em relação ao conceito preliminar de curso, esse é um indicador mais abrangente, né? Ele é feito a partir de um cálculo que considera tanto o ENAD quanto o IDD, que eu acabei de falar, e tem também uma dimensão de corpo docente, que leva em conta nota de mestres, nota de doutores e regime de trabalho, e também tem uma componente que é subjetiva, vamos dizer assim, que se trata da percepção do discente sobre as condições do processo formativo, né? É aquela percepção do discente sobre organização didático-pedagógica, infraestrutura e ampliação de formação. Então, nesse ponto, a gente chama a atenção das unidades, porque é um ponto onde a gente consegue atuar, sabe? No sentido de promover reuniões, encontros com os estudantes, né? Aproveitar uma oportunidade de estimular uma participação mais consciente dos estudantes, né, no que diz respeito à resposta a esse tipo de questionário, porque a gente percebe que muitas vezes esse canal é utilizado como forma de ouvidoria, reclamação, às vezes até boicote, né? A gente já teve caso aqui na UNB que nós tivemos que participar de visitas porque o curso foi boicotado pelos estudantes. Eles não foram fazer a prova do ENAD, o curso ficou com 2 e teve que receber a visita. Então, assim, não é bom para ninguém, né? Não acrescenta para ninguém, muito menos na vida do estudante que tem uma formação, né, de um curso com uma nota baixa, né? Então, aproveitar para divulgar, né, falar, conscientizar sobre uma participação mais consciente nesse sentido, né? No sentido de não detonar muito o curso. E aí, trazendo aqui em números o CPC, né, para essa habilitação 34644, nós tivemos aqui tanto a comparação do CPC contínuo do curso, quanto do CPC faixa. Então, a gente percebe que esse curso de letras português, ele ficou acima, tanto em relação à média da área, nos 2 anos, né? A gente pega aqui os anos em que o ENAD foi realizado, né? 17, depois pula para 21. E também em relação ao CPC faixa, que ficou com a nota 4, né? A habilitação de letras português. Da mesma forma, nós temos aqui letras em inglês, que ficou um pouquinho abaixo em 17, mas que superou em 21, né? Já superando tanto a média da área quanto a média das universidades federais.
É importante frisar que algumas áreas são elegíveis para a ENAD, então nós teremos os relatórios de ENAD de algumas áreas dentro da letras, porque outras não são elegíveis, como o caso de francês, espanhol, Japonês. japonês, o senhor vai saber melhor do que eu mesmo, exatamente, mas algumas não são elegíveis, então elas são avaliadas por meio de visita in loco, né? Uhum. Recebem a comissão dos nossos pares, que é exatamente esse próximo conceito, o conceito de curso, que é um conceito produto da visita, é o resultado da visita. A gente recebe com todo carinho, né, com toda a atenção os avaliadores. Quando estivemos em letras, vocês foram muito receptivos e foi muito legal. Acho que quase todos tiraram 5, né? Foi muito exitosa mesmo, foram muito exitosas as visitas em letras. Então, eu trouxe como exemplo o francês, né, agora de 2023, que tirou 5 em tudo, maravilhoso. Aí, conceito 5, e também em todas as dimensões, né, tanto de docente, quanto de infraestrutura e de projeto pedagógico, né? E também o curso de tradução em inglês, que também ficou com conceito 5 no final, que ambas visitas de 2023. Essas informações todas estarão nos relatórios que a gente vai divulgar. Eu também convido para acessar nossa página de avaliação.nb. Lá vocês vão encontrar esses e outros também. E agora passo a palavra para o Guilherme para trazer uns outros estudos que a gente realiza aqui. Obrigada pela atenção. Obrigado, Amanda. Isso. Então, passar aqui rapidinho também, né, sobre os nossos outros produtos. O primeiro seria o de indicadores de trajetória da educação superior, que é basicamente nosso estudo sobre evasão. Então, a gente utiliza a metodologia do INEP, né, já consolidada de construção das coortes de ingressantes, para ver ali ao longo dos anos como é que está, como se deu, né, na verdade, a trajetória acadêmica dos alunos, se eles continuam no curso, se eles formaram, se eles evadiram do curso. Então, a gente utiliza, né, essa metodologia, aplica aqui dentro da UNB dos nossos cursos e temos aí algumas estatísticas que a gente trouxe, por exemplo, dos cursos de letras japonês e letras tradução francês. E aí, olhando a coorte de 2017, a gente pegou uma coorte mais antiga justamente porque dá um tempo maior, né, de a gente saber se realmente todos os estudantes, ou pelo menos a maioria, né, já teve um desfecho no curso, né, ou ele formou, ou ele foi para outro curso, né, saiu da instituição, enfim. Então, para letras japonês, a gente lá em 2017 tinha um tamanho de corte de 62, então, né, 62 ingressantes lá em 2017 em letras japonês, e letras, tradução francês, 34 ingressantes. Então, ao longo de todos esses anos, até aí 2024, a gente acompanhou a trajetória dessas coortes. O tempo médio de formatura desses dois cursos foi bem semelhante, né, 6 anos e pouquinho. A taxa de formatura no prazo previsto, de acordo com, né, os nossos sistemas, foi também muito próxima, acima ali de 8%. Isso daqui não é nada assim demais, a maioria dos cursos, a taxa, né, de formatura dentro do prazo é baixa mesmo. Tínhamos ali ainda um número de alunos que não estavam formados e nem desistentes, ou seja, ainda estavam dentro do curso. Tá? Então, ali em letras japonês e letras tradução francês, 33 e 22, uma taxa acumulada de formatura, ou seja, nesse período, né, desde 2017, esses ingressantes de 2017, quantos desses 62 e desses 34 se formaram? 40% ali em letras japonês e também quase 40% ali em tradução francês. E os demais estão ali, ou né, ainda estão no curso ou desistiram. Na letra japonês, 55% já havia desistido e tradução francês, 41% tinha desistido. Então, assim, esse é o O comportamento de uma coorte específica, né, de 2017. Você quer falar, professor? número do japonês está bem alto, né? De, de evasão. Então, para o NB, no geral, a nossa taxa de evasão é 45, 50%, dependendo do ano. Então, assim, infelizmente não está tão diferente da média, né? A gente tem poucos casos em que a formatura, né, a taxa de formatura é altíssima, né? Que são direito, medicina, engenharias, né?
cursos que se tem aí uma demanda mais alta, né, uma ocupação mais alta, mas no geral o NB, né, na média está em torno de 50%. Então, o japonês está ali um pouquinho acima da média, mas também não é nada, né, absurdo. Uhum. Então, né, aquele relatório, só rapidinho, né, a gente disponibiliza também para vocês, tem várias coortes que a gente analisa, né, e de todos os cursos que tiveram ingressantes em um determinado período, então a gente tem essas informações aí para depois passar a vocês. Uma outra vertente disso, né, ver a questão da reprovação em disciplinas. Então, temos também um relatório específico que fazemos para cada ano, né, cada curso, cada ano, para ver ali a questão das disciplinas do fluxo de cada curso e como que elas estão impactando aí o andamento, né, o sucesso dos nossos alunos. Pegando aqui o Letras, Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana, a gente pegou, né, só as três primeiras ocorrências ali, né, mais frequentes de reprovação. Então, veja que nome da disciplina, né, introdução à teoria da literatura, linguística aplicada, extensão em línguas, são todas disciplinas do primeiro semestre, né, estão ali na posição do fluxo um e são, né, dado aí o tamanho do curso, as três disciplinas que tiveram lá em 2024 o maior número de reprovações. Então, se eles reprovaram nessas disciplinas, então, né, já vão ter aí uma dificuldade de continuar no fluxo, né, de continuar aí certinho no curso. Então, a gente acredita que essa é uma informação interessante para ter, né, ali para organização, né, planejamento interno da unidade. Então, o primeiro, né, de introdução à teoria da literatura, 5 reprovações, que corresponde ali a 21% mais ou menos de todos os matriculados. A linguística, ali 18% dos matriculados reprovaram. Extensão em línguas, 23% dos matriculados reprovaram. Então, né, são números substanciais que a gente, né, a gente, digo, curso, né, o NDE, direção, coordenação, enfim, podem tentar se debruçar para ver se, né, teve alguma coisa específica naquele ano, né, se há algo a ser feito. Enfim, né, é justamente para vocês conhecerem essa realidade e tentarem planejar ao redor disso. E o outro é de português do Brasil como segunda língua. Então, né, a mesma estrutura, no sentido de que, né, vemos ali em 2024 quantos alunos reprovaram em cada uma das disciplinas. Então, morfossintaxe teve 7 reprovações de 23 matriculados, então quase aí 31% de reprovações. Variação linguística teve ali 12%, né? Então, essas foram as disciplinas né, dos estudantes matriculados de português do Brasil como segunda língua que tiveram maior reprovação, né, que reprovaram mais alunos. Aqui, no caso, a gente tem uma disciplina do fluxo do primeiro semestre e outras duas do terceiro semestre, né? Então, já é um pouquinho diferente, mas a ideia continua a mesma. E a gente faz isso para, né, todos os anos que a gente tem aí de dados do CGA, e para cada curso, para cada habilitação, justamente para dar esse panorama aí para a coordenação do curso, né, para quem ali está envolvido no curso especificamente, dentro de cada unidade. Uma outra pesquisa que não sei se vocês conhecem, é a de egressos, né, o nosso relatório de egressos. Então já fazemos aí esse estudo há muito tempo. A nossa base utilizada, né? O SIGA com o antigo SIGRA, em conjunto com a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, lá do Ministério do Trabalho. Então, nós conseguimos ver os nossos egressos que estão no mercado de trabalho formal. Então, isso por si só já é uma limitação, no sentido de que, né, a gente tem um mercado de trabalho formal e informal. Então, toda a parte de informalidade, seja PJ, consultoria, contratos, né, abriu empresa, enfim, qualquer coisa que não seja ali uma carteira de trabalho, né, um servidor público, a gente não consegue capturar. Então, há limitações, né, no mercado de determinadas profissões. Aí vocês, né, são os mais aptos a nos dizer se aquilo representa ou não realmente os egressos, né, da unidade, do curso.
né? A gente já foi no IDA, por exemplo. No IDA, tem muita essa precarização. Então, isso não, né, quando a gente pega os dados da RAIS, ali não consegue ver de fato qual é o perfil de quem saiu, né, de quem formou, de quem está trabalhando. Já em cursos como economia, administração, já é algo mais que realmente representa ali. Aí trouxemos também, né, alguns poucos exemplos, né, para não ficar muita informação. Aqui do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas, pegamos, né, os egressos formados até o ano de 2023, porque a gente utiliza a última RAIS que a gente tem acesso é a RAIS de 2023. Então, até aquele ano, né, quem já havia formado especificamente no curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas, e tivemos ali 13 formados como professor de língua inglesa, 10 como assistente administrativa, que é a profissão específica que está na RAIS, né, no registro lá da RAIS. Professor de nível médio, professor de cursos livres, então, né, temos aí um número de formados com uma remuneração média dessas pessoas que estão nessas profissões e um intervalo de confiança ali para a gente ver mais ou menos, né, quanto é que é quanto que é a dispersão, né, desses salários. Então, temos conseguimos ver também ali, ao longo dos anos de experiência das pessoas, né? Se a gente está olhando 2023 e a gente pega todos os nossos egressos para trás, a gente pega, né, quem entrou lá, o MSI não é um curso tão antigo, né? Acho que ele é mais recente, então não tem, assim, né, tantos anos de experiência, digamos assim, especificamente no curso. Mas aí a ideia é, ao longo dos anos, os nossos egressos tenham remunerações melhores, né? Quanto mais experiência, quanto mais tempo de formados, eles tenham melhores oportunidades também, né? E melhores salários. Então, o gráfico tenta mostrar justamente isso para, né, cada caso. Para ali o próximo, que é de língua de sinais brasileiras, português como segunda língua, então pegamos também todos os egressos até 2023, né? Quem se formou especificamente nesse curso, a média ali de remuneração nas profissões, né? Tem ali um de agente de saúde pública, que talvez, né, não seja ali um perfil, né, que a gente forma para isso, mas, né, é algo interessante também da gente saber, né? Da gente ver o que está acontecendo. Aí, na mesma história com a remuneração, com o intervalo de confiança, e no próximo a gente vê essa evolução ao longo aí dos anos de experiência. Então, não tem tantos, né, anos aí que o pessoal se formou, então esse, por exemplo, já tem ali uma distribuição já mais limitada, né, no quesito quantidade de anos. Mas, sim, isso daqui é só uma pequena amostra do que a gente tem. A gente consegue ver as categorias de ACNAI, né, de atividade econômica, onde é que eles estão, né, em qual esfera que eles estão, qual que é o tipo de vínculo que eles têm, se é terceirizado, se é carteira assinada, se é servidor público, o próprio perfil, né, de homens e mulheres. Então, é uma pesquisa bem interessante, bem completa, que essa daqui, por exemplo, já está disponível no site, então, né, está prontamente disponível para o consumo de vocês. Dependendo do ano e dependendo, né, do curso, tem algumas limitações, porque se a gente não tem pelo menos 10 egressos, a gente não faz relatório, porque senão, né, fica muito fácil de identificar as pessoas, né? Então, a gente toma esse cuidado também. E também, né, tem a questão de, dependendo da profissão, ele não vai, né, para o mercado de trabalho formal, né, em sua maioria. Enfim, são várias as possibilidades aí, mas de todos os dados, né, de todos os cursos que a gente tem, a gente bota lá já direto no nosso site da avaliação. E por fim, para finalizar, a gente tem também esse projeto do JEDI, não sei se já ouviram falar, que é o nosso escritório de gestão estratégica de dados acadêmicos e institucionais. E a ideia é, ao longo do tempo, né, esse projeto já tem aí alguns anos e a gente está, né, sempre tentando melhorá-lo, ter informações já de pronto uso para a gestão, para pesquisadores, para professores, enfim, para, né, os interessados. Então, se você quiser saber como é que está o perfil dos estudantes de letras, letras português, enfim, dá para ir lá no painel de graduação, né, filtrar ali pelo curso específico, ver quantos ingressaram, como é que está a distribuição por sexo, por raça, tipo de ingresso, enfim, né, a maioria das informações que a gente tem que a gente pode, obviamente, divulgar, né, de forma aberta assim.
A mesma coisa para a pós-graduação. Então, cada curso de pós-graduação, as unidades, né, como é que é o perfil, que cursos que existem, né, quem está formando, quem não está, enfim, né, em números gerais. Parte de extensão, temos alguns indicadores, recursos humanos, então, qual a distribuição de tais e professores numa unidade específica, como é que é por sexo, por formatura, né, por formação, também está lá no painel de recursos humanos. Tem toda uma parte de produção intelectual que a gente está sempre tentando também expandir. Então, no momento, a gente tem informações da Scopus, Lattes, Sucupira, OpenAlex. Então, né, a gente está trabalhando nisso. Tem outros painéis, como o painel da biblioteca, painel de rankings específicos, que aí já é um consumo mais da DAI, né, de forma mais específica. Mas a gente está tentando, né, fazer essa outra frente justamente para ter informações mais rápidas, mais formatadas também, né, que é sempre o nosso objetivo, ter relatórios padronizados para todas as unidades, né? Se tem algo que uma unidade precisa, provavelmente as outras unidades também precisam, então a gente tenta fazer sempre algo padronizado para todas e que atenda, né, a todos. E a ideia do Jedi é justamente nesse sentido também, já ter dados ali prontos para consumo, para situações específicas, estudos, enfim, para conhecimento da nossa comunidade também. E deixamos aí nosso site, é o site de avaliação.nb.br. Lá vai ter a maioria das coisas que a gente falou. Uma outra parte vai estar no site da CPA, que vai estar mais ligado ali ao relatório de gestão, relatório de gestão não, relatório de autoavaliação institucional, a consulta à comunidade. Então a gente disponibiliza isso lá. O que não estiver disponível, a gente vai mandar para vocês após aqui nossa reunião. E é isso, muito obrigado. E já vi que a professora levantou ali a mão. Muito obrigado, Guilherme. Assim que a professora falar, eu vou falar também. Tá com o microfone fechado, professora. Obrigada. Então, desculpem. Eu estava pensando que dizer, essa última plataforma que descreveu o Jedi, que digamos que proporciona dados de tipos variados. Então, eu tenho já faz muito tempo a ideia de fazer, de analisar um pouco a distribuição geográfica no DF dos cursos de letras, entende? Então, Uhum. aí eu já falei com vários orientandos e tal, mas aí a ideia é que sempre nos falam algo assim como que são dados pessoais, que não pode compartilhar e blá, blá, blá. Então, existiria alguma forma de fazer esse levantamento de maneira, digamos, anônima, né? Sem, claro, enfim, não sei. Existiria alguma maneira de saber a distribuição, né, dos alunos dos diferentes cursos de letras no DF? Então, no DF especificamente, a gente não tem, porque a gente não tem informação da RA. Eu imagino que seja, né, se é em Tabatinga, se é em Ceilândia, é isso que você está falando? Pois é, a É. gente só tem informação de UF de moradia. A gente não tem informação de qual RA ele mora, né? Então, assim, Ah, para fazer esse tipo de esse tipo de distribuição, né, esse tipo de estudo, a gente precisaria ou perguntar para eles, né, fazer um novo formulário, ter esse campo de pergunta no SIGA, mas no momento a gente não tem essa informação. Assim, para não dizer que não tem exatamente, tem um campo de endereço, só que esse campo de endereço deles, eles colocam qualquer coisa ou não colocam nada. ah, Então, assim, não é uma informação que a gente consegue utilizar muito, sabe? Infelizmente. tá bom. Ok, então. Tá Obrigada. bom? Outra coisa, os dados eu entendi que todos os dados que estão passando aqui existem para todos os cursos, claro. Isso, na E vão maioria, ser, e vão ser na, isso. Assim, vai ter algumas exceções no sentido, principalmente da pesquisa de egressos. Então, se não tiver egressos suficientes, né, num determinado ano, a gente não consegue fazer o relatório.
Mas assim, Tá, quase todos vai ter. tá bom. Muito obrigada, tá? Nada. Agradeço a informação. Boa tarde a todos novamente. Eu sou o professor Cássio. Eu gostaria primeiro de agradecer a vocês, né, do Avalie UNB. Eu acho que o trabalho estatístico é eu acho muito difícil de fazer, né, Uhum. e muito importante para a gente, que está lá na sala de aula, na direção da faculdade. É muito importante ter esses dados, né, para a gente saber como trabalhar, o que fazer, né, para melhorar, principalmente aqueles índices negativos. É, diante do que vocês passaram, eu e o professor Cesário, nós assumimos a direção agora em janeiro, a direção do IEL, então a gente ainda está naquele momento que tentando. A gente já sabe exatamente assim, o que é o Instituto, mas tem dados que a gente não sabe ainda, né? Esses dados são muito importantes, porque nós temos as avaliações que ocorrem de forma periódicas, daqueles cursos que não fazem o ENAD, né? Temos o ENAD, e tudo isso gera uma demanda de documento, de perguntas que a gente precisa saber e precisa agir em relação a elas, né? Essa ideia que vocês tiveram de ir à unidade, apresentarem os dados, né? É muito importante e a direção vai copiá-la, né, no sentido de de pegar esses dados com vocês, né, fazer uma avalia Instituto de Letras, de uma discussão com todos os coordenadores e alunos, né, até mesmo porque alguns alunos, eles foram convidados, não estão aqui, né, mas para eles saberem que esses dados existem, que eles são monitorados o tempo todo no sentido assim, o que que você anda fazendo, onde você reprova, né, qual a qualidade do curso. Isso é importante que o aluno saiba, inclusive no momento de avaliação do MEC, né? E principalmente a gente pensar também a questão da evasão, que eu acho que sempre é um calcanhar de Aquiles que a gente não consegue resolver, né? Mas esses dados a gente precisa trabalhar com eles, saber o que o curso pode fazer, né? De diferente. Eu acho que uma coisa que o IEL já está fazendo, que é muito importante para esse Avalia Futuro, olhar o currículo, né, e modificar esse currículo, né, os currículos estão sendo atualizados, né, dentro das resoluções competentes atuais, disciplinas também que a gente percebeu que já não tinha mais um valor, né, para esse momento atual, então essas disciplinas estão sendo remodeladas. Outra coisa, são cursos que hoje mesmo teve uma reunião de manhã, eu não participei porque eu estava em outra reunião, mas o Cesário conduziu a reunião, que é remodelar cursos, né? Que juntar cursos ou nomeá-los de outra forma, fundi-los, né? Na tentativa de acompanhar esse período contemporâneo e sem perder a qualidade, sem perder também o interesse do próprio aluno, né? Porque se o curso não é atrativo, nós não temos aluno e o aluno é a nossa peça-chave e o curso tem que ter qualidade, tem que ter aluno, né? Então, eu acho que essa avaliação, né, da forma que vocês apresentaram, eu acho que para a gente do IEL, para a comunidade IEL, vai ser tão importante para a gente dar sequência ao que já está sendo discutido, né? O planejamento estratégico, a gente está repensando ah, o currículo dos cursos, né? De forma que a gente vai. Até a infraestrutura também, porque a gente sabe que a universidade não tem recursos suficientes, mas a gente não pode deixar de pensar na infraestrutura. Então, isso está sendo discutido na gestão passada, nessa gestão, e eu acredito que a avaliação influencia em todos esses aspectos, né? E deixa eu ver o que eu anotei aqui. Um item que eu fiquei muito assim, dois itens que vocês apresentaram, e um deles eu não sabia, essa questão das reprovações em disciplinas, né? Que vocês fazem o levantamento no SIGA-A. Eu acho que isso é importante também para a gente repensar o currículo, como estamos fazendo, né? E também para saber que
que dinâmicas podemos adotar em relação a essa disciplina X ou Y, né, em relação às reprovações. A evasão sempre me preocupa, eu já disse isso agora, né? Mas a evasão não é só aqui na UNB, eu venho de outra instituição federal e também lá a evasão era muito grande, principalmente nos cursos de licenciaturas, né? E a gente precisa repensar isso. Inclusive, na semana passada, nós discutimos com os NSDEs, né, dos cursos, a questão e no conselho, a questão daquela normativa, daquela resolução do CNE em relação ao estágio, né? Principalmente, assim, a gente não está conseguindo aplicá-la e os cursos decidiram fazer algo diferente, porque, principalmente os cursos de licenciatura noturna, não tem como adequar aquela legislação, né, daquela resolução do CNE. E aí, mas isso não quer dizer que não vamos fazer, mas estamos repensando como fazer isso, né, para que os currículos fiquem atualizados dentro das normas vigentes, né? Ah, em relação ao JEDI que vocês apresentaram aqui, que a professora Maria Carolina até perguntou, eu achei muito interessante, porque vocês abordam também elementos da pós-graduação, não só da graduação, né? E nós temos 4 programas dentro do Instituto, agora são 5, tem o Profiletras também, que chegou, né? E geralmente a gente acaba deixando a pós-graduação só com os coordenadores, aí tu não tem ou com as métricas da CAPES, né? Mas é importante a unidade também saber conversar com os colegas, né, da pós-graduação, com os alunos, em relação aos dados. E os egressos, eu gostaria também de saber, Guilherme e Amanda, se a gente pode pegar, né, um link de vocês e colocar na página do IEL para que os alunos possam talvez acessar a página do IEL e já saber, fazer, olha, entra aqui, veja a avaliação, né? Se isso seria possível, mas principalmente é o Avalia, que é o Avalie IEL, que a gente vai planejar para fazer isso até agosto, né? Antes do próximo semestre com toda a comunidade do IEL para divulgar esses dados que vocês nos apresentaram, assim, de uma forma mais presencial, de uma forma mais ampla, né? E com aqueles que realmente são os principais interessados. Vocês conhecem a universidade inteira, e nós a gente vai pegar só os nossos dados, os dados do IEL, como vocês trouxeram aqui, conversarem com os professores, alunos, dialogarem, debaterem esses dados, né? Até porque é necessário fazer isso, né? O MEC sempre fica, vocês alunos sabem que existem isso, né? Os professores apresentaram isso para vocês, a direção, né? Mas não é só isso, o interesse é melhorar aquilo que não está positivo e aquilo que está positivo como ir um pouco mais além, né? Fico feliz quando eu vejo em alguns cursos que vocês apresentaram as notas em relação a outras universidades federais e outras métricas, né, que os cursos de letras, os cursos do Instituto de Letras estão indo bem em relação à média nacional, mas, assim, precisamos melhorar e muito, né? Se a gente pergunta qual é o egresso, no caso, o Guilherme apresentou aí o egresso de Libras, né, e ele trabalhava como agente de saúde, um deles. Então, em letras, a gente recebe muitos alunos já graduados, já estão no mercado de trabalho, né? E eles vêm fazer um curso de letras, né? Em letras, seja japonês, português, enfim, inglês. Então, por que que esse aluno está chegando aqui no Instituto de Letras, né? Ainda mais agora com o edital 60 mais, é um público que também começa a entrar nesses índices, né, índices avaliativos. Assim, é uma pena, porque eu acho que essa sala deveria estar cheia de professores, alunos, é uma crítica que eu faço à própria unidade, nós divulgamos, né, fizemos uma divulgação, passamos pelo conselho, mas infelizmente não está. Por isso que eu acho interessante, necessário também,
fazer essa discussão que estamos fazendo aqui agora no Instituto de Letras mesmo, com os professores, alunos, técnicos, né? Para que todos saibam o que está acontecendo em relação à graduação, também em relação à pós-graduação. Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta. Quando a gente marcar, né, essa nossa Valia Instituto de Letras, copiando um pouquinho o nome de vocês, seria possível, assim, caso não houvesse choque de datas, né, da participação de um de vocês lá conosco, Acredito que sim, podemos, claro. principalmente se houver algumas perguntas em relação a estatísticas mesmo, a gente vai estudar, a gente vai pegar os relatórios, né, fazer um estudo. Porque vocês vão nos encaminhar esse material e os relatórios também, né? E Isso. além disso, os relatórios também estão no site de vocês, né? Então a gente pode acessar lá. E a gente vai fazer um estudo, vamos chamar os NDEs de todos os cursos, né? Vamos fazer um estudo dessas avaliações e depois fazer um workshop ali para debater esses dados, né? É, eu não tinha dimensão, eu como professor, eu não tinha dimensão da utilidade, da validade desses dados, né? Até 2016, quando assumi uma gestão, que eu fui perceber a importância desses dados avaliativos, tanto da CPA, como também do núcleo avaliativo dentro da própria unidade, né? E foi aí que eu passei a ver, assim, dar uma importância muito maior, né, ao sistema de avaliação que existe na universidade. Então, é necessário. Isso que vocês estão fazendo de ir ao instituto, de ir à unidade, né, e a fazer essa apresentação, uma coisa magnífica que vocês estão fazendo. Parabéns e obrigado por, assim, apresentarem esse trabalho tão difícil, tão de dados, assim, que a gente não teria como fazer dentro do IEL se não fosse por vocês, né? E em todo lugar sempre falta servidor, né? Então é sempre aquela demanda por servidor. Eu sei que é muito trabalho e poucas mãos, né? Mas vocês apresentaram um trabalho belíssimo. O Instituto de Letras agradece por isso e a gente vai utilizar esses dados para difundi-los, né? Dentro da unidade. E além disso, né? Como eu falei já, nós iremos tentar sanar principalmente aqueles dados negativos, né? O que podemos fazer para, ao longo do tempo, a gente sanar esses dados, ou melhorar os dados, ou trazer mais elementos para que quando vocês puxarem, né, esses dados estarem mais completos, ao menos, né? Perfeito, professor, muito obrigado. A gente, justamente isso que a gente quer, né? Saber um pouquinho o que que vocês estão fazendo. Então, né? Eu não sabia dessa questão das disciplinas, né? Os currículos, acho que a Harina estava comentando aqui, né? Quando a gente estava conversando, né? Então, está tendo esse trabalho aí, que é sempre importante, né? Então, a ideia é a gente fornecer esses subsídios para vocês, né? Então, como é que vai repensar o currículo se não sabe onde é que os egressos estão indo, né? O que que eles estão fazendo? Qual a profissão deles, né? Se eles estão ficando aqui no DF, estão indo para fora, né? Estão indo mais para fora, então tem algum problema aqui dentro que não tem oportunidade, não tem vaga, né? A própria Uhum. questão que você comentou de o interesse no curso, né? A gente precisa dos estudantes, né? Eles Sim. precisam querer fazer os nossos cursos, né? A gente não vive só de medicina, de direito e de engenharias. Então, acho que os cursos têm que pensar isso, né? Tem que se atentar um pouquinho que o perfil dos nossos ingressantes mudou, né? A própria geração das pessoas, né, dos jovens é diferente, né? Os interesses são outros. Então, como manter realmente, né, esse interesse? Como fazer eles terem interesse pela graduação, pelo ensino superior? Acho que é um desafio, né? Então, muito importante não só o IEL, né, mas os outros institutos estarem atentos a isso, né? E o que a gente puder ajudar, a gente vai, obviamente, né, estar disponível.
Acho que é interessante essa iniciativa de fazer um Avalia IL, porque assim, a gente só deu uma pequena amostra do que a gente tem. Então, a Uhum. partir do momento, né, que a gente envia para vocês direitinho onde estão tudo, né, onde tem os links, tem alguns que não estão publicados devido à sensibilidade dos dados, né, então a gente envia também. Mas a partir do momento que vocês, né, se debruçarem sobre isso, virem ali o que que tem realmente de informação, o que que é realmente interessante para vocês, né, porque tem mais dados, tem mais informações, e cada coordenador, cada NDE, né, vendo ali realmente a realidade do seu curso, eles são os atores realmente mais hábeis para dizer, né, para traçar algum caminho, para, né, dizer as vulnerabilidades, ver os pontos positivos também, porque, né, existem em todos os cursos. Verdade. Então, no que a gente puder ajudar vocês, pode contar com a gente, tá? E você comentou da pesquisa de egressos, não é nem algo que precisa perguntar, porque já está público o link, né? Então a gente manda para vocês e Uhum. pode colocar lá no link no site de vocês também, para ter, né, um link direto, alguma coisa assim, porque especialmente aluno não vai saber que existe site de avaliação, né? Então, assim, né, nem de CPA, nem de nada. Então, né, pelo menos o aluno do IEL vai, né, imagino eu saber que tem um site do IEL, né? Então, lá talvez ele tenha Ah, essa facilidade de achar, né, esses conteúdos, esses estudos. Mas se tiver um momento também, né, como vocês estão propondo, né, de juntar alunos, juntar professores, né, os técnicos que atuam com isso, acho que também é muito enriquecedor, porque como você mesmo falou, né, só em 2016 que você começou a ter, né, essa noção da importância de dados. Então a gente vê que realmente a gente está tentando construir essa cultura de avaliação há muito tempo, né? Eu entrei na sim. UNB em 2015, então assim, eu não tenho tanto tempo de casa. Mas desde então a gente vê que avançamos, obviamente, né? Mas infelizmente a gente ainda tem um caminho muito longo, porque sempre que a gente vai nos avalias, a gente sempre vê como as pessoas não sabem do que a gente faz. Então, né, falta aí essa conscientização, falta aí essa cultura, né, que é o que a gente está tentando construir, mas a UNB é muito capilarizada, então a gente precisa do apoio de vocês, precisa do apoio do professor que está lá na ponta com os alunos, né, das outras unidades, dos outros campi, enfim, é algo de uma proporção muito grande, mas que a gente tem que tentar, né, fazer e apoiar. Então é isso, a ideia de hoje era, né, ter essa conversa, saber um pouquinho do que vocês estão fazendo, mostrar o que a gente está fazendo, né? Antes de eu encaminhar aqui para finalização, falar com a Harineide, se ela quer dar uma palavrinha aí sobre o apoio do DEG também, acho que é importante. Sim, obrigada, Guilherme. Na realidade, nós estamos, é bem isso mesmo, é bem pontualmente. O DEG está à disposição para ir até a unidade acadêmica. A Camila, que representa aqui a comissão pedagógica, a coordenação pedagógica, que trata dos PPCs, também pode estar junto. Nós podemos fazer uma comitiva de ir até vocês no momento que vocês precisarem, tá bem? Então, é isso. Obrigada. Eu Obrigado, agradeço, Harineide. Harineide. Antes do Guilherme encerrar, é, dentro do IEL, uma coisa que assim, eu verifico que é bem atuante e importante, né? São os NDEs, assim, são bem atuantes. Eles participam, eles discutem, eles vão lá na direção, questionam, sabe? Eu acho isso muito bacana. Esse aqui não está funcionando, esse currículo precisa mudar. Então, eu acho essa atuação do NDE é bem participativa mesmo no IL, né? E que é interessante. E outra coisa, né? Obrigado a vocês pela abertura. Assim, vocês sempre estão dispostos, né? A atender a gente, a trazer soluções. Eu lembro a gente estava com alguns currículos, então sempre que a gente ia ao DEG, a outros setores lá em relação ao que eu não me recordo o nome, as pessoas nos atendem super bem. Então agradecemos a vocês por isso, porque senão a gente não conseguiria andar também, né? Só dentro do instituto a gente não faz nada. Não, que Certinho. bom.
Guilherme, é uma coincidência, mas eu estava aqui no paralelo com a reunião do Consune e neste Hum, momento estavam falando da evasão, né, olha de o que só. estava sendo feito com a evasão, porque estavam se discutindo sobre a questão do ingresso, né, mas Uhum. alguém perguntou, mas e a permanência e o sucesso, né? Então É é tudo bem, junto, bem ao encontro do que nós estamos falando aqui. Por isso que a gente precisa realmente unir os esforços. com É verdade. certeza. E no que precisar, a gente está à disposição. Depois da reunião, né, a gente vai fazer a preparação dos documentos, né, enviar aqui o próprio encontro em si, né, que vai estar hospedado lá no YouTube. E aí a gente fica à disposição para, né, outras interações aí que forem necessárias. Pode contar com a gente, né, em nome do DPO e também do DEG, Perfeito. tá A bom? Uniele agradece, né, esse momento importante. Bom, então é Obrigada a isso, vocês. gente. Muito obrigado. Tenha boa semana aí, bom restinho de semana. Bom final de semana para vocês Obrigada a também. vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.